Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade a esse conteúdo sobre Segunda Guerra Mundial, eu vou pedir para a gente continuar atento aqui para entender justamente aquilo que a gente enunciou no primeiro momento da disciplina, não é? Trata-se de um conflito de letalidade expressiva, de proporções expressivas, de inovações expressivas, que fez com que todo o mundo parasse para resolver essa questão desse conflito no final da década de 30 e início até a metade da década de 40, fazendo da Segunda Guerra Mundial verdadeiramente uma questão expressiva e sendo para boa parte da historiografia contemporanista um divisor de águas entre o que foi a primeira fase do século XX e a segunda etapa. Vamos em frente para tentar entender, então, quais foram esses grandes momentos da guerra, esses grandes embates de forças, para explicar o caráter titânico da Segunda Guerra. O teatro de operação, ou seja, a área em que eventos militares importantes ocorreram ou estão em andamento na Segunda Guerra, foram notabilizados pelo morticínio, pela sua magnitude, pelo seu alcance, pela sua extensão. A historiografia militar, que tem obviamente uma grande preocupação em compreender o que foi a Segunda Guerra Mundial, entende que há vários teatros de operação nessa Segunda Guerra. O da Ásia e do Pacífico, o da China e do Sudeste da Ásia, a frente oriental e a frente ocidental da Europa, o Oriente Médio e o Norte da África, além das Américas, e várias outras formas que nós poderíamos usar para destacar e compreender os conflitos, que são a matéria-prima da história militar. Vamos falar, talvez, do que tenha sido a mais longa campanha militar da Segunda Guerra, a campanha da Batalha do Atlântico, que foi praticamente do início da guerra, em 1939, até a derrota da Alemanha em 45. No cerne da Batalha do Atlântico estava o bloqueio aliado da Alemanha, anunciado no dia seguinte à declaração de guerra, e subsequentemente o contra-bloqueio. Essa batalha atingiu picos em meados de 1940 até o final de 43. A Batalha do Atlântico ela opôs os U-boats. O que são os U-boats? Vamos mostrar o que são os U-boats. Os U-boats são os nomes dados pela Marinha Alemã, pela Kriegsmarine, aos submarinos. Isso aqui é um U-boat. Certo? Aqui. Esses U-boats, por que eles eram chamados dessa forma, né? Por que um nome tão estranho, tão diferente foi utilizado? Os U-boats, eles eram uma série de submarinos importantes da Alemanha nazista, né? Que serviram como um instrumento fundamental. U-boat é um U-boat, né? Ele é um acrônimo de Unterseeboot, que é uma espécie de bote submarino, né? A gente está falando aqui de um importantíssimo instrumento das campanhas militares navais alemães. Quem inventou foi o Wilhelm Bauer, em 1850. E esses U-boats, esses submarinos alemães, são fundamentais para explicar, por exemplo, a gente vai ver isso mais adiante, a entrada do Brasil na guerra. Porque a Batalha do Atlântico foi especialmente importante para o Brasil nesse contexto. Essa guerra opôs os submarinos alemães e outros navios da Kriegsmarine, da Batalha da Marinha de Guerra Alemã, e aeronaves da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, contra a Marinha Canadense, a Marinha Real Britânica, a Marinha dos Estados Unidos e vários navios mercantes dos aliados. Por que envolvia a Marinha Mercante? Porque esses submarinos eram importantes para a interceptação de cargas e de pessoas, de rotas militares ou civis que envolviam o Atlântico. E cortar essa comunicação era algo que os alemães priorizavam nesse sentido.
Esse nome, Batalha do Atlântico, foi cunhado por Winston Churchill, foi considerada, como a gente já falou, a mais longa, maior e mais complexa batalha naval da história, envolvendo milhares de navios em mais de 100 combates, em um teatro cobrindo milhares de milhas quadradas de oceano. A situação mudava constantemente em termos de vantagem tática, mas nós temos hoje uma razoável informação que os alemães não conseguiram, mesmo com a ação de submarinos, interromper o fluxo de suprimentos estratégicos para a Grã-Bretanha. Então, acabou acontecendo, sim, um aumento de suprimentos e de tropas para o desembarque no dia B. A derrota do submarino foi um precursor necessário para o acúmulo de tropas nesse sentido. A vitória foi alcançada com um custo que não foi pequeno, né? Como a guerra foi longa, também foram enormes as causalidades, com mais de 3.500 navios mercantes aliados sendo atingidos, 170 e tantos navios de guerra afundados, com mais de 70 mil marinheiros, mercantes e navais aliados perdendo suas vidas, enquanto os alemães perderam mais de 700 submarinos e aproximadamente 3/4 da sua frota de submarinos, que era algo em torno de 30 mil baixas. Então, estima-se que os alemães perderam 30 mil soldados nessa batalha do Atlântico. Em função de 30 mil marinheiros, na verdade, né? Nessa batalha do Atlântico, em mais de 700 submarinos. Ou seja, morreu muita gente nesse mar. Ok? Vamos lá, vamos em frente. Se de um lado a Batalha do Atlântico no fronte ocidental foi extremamente importante, do outro, a Operação Barbarossa, que foi uma operação lançada em junho de 41 pelo exército alemão para invadir a União Soviética, também foi importante, porque se a Batalha do Atlântico foi o maior teatro de operações naval da história, o maior teatro de operações terrestre foi a Operação Barbarossa, que acabou prendendo a maioria das forças militares do eixo em uma guerra de amplo desgaste. Barbarossa era o codinome para a invasão da União Soviética para a Alemanha nazista. Essa operação foi impulsionada em parte por uma questão estratégica, mas também por um interesse ideológico do Hitler em destruir a União Soviética, conforme delineado no Mein Kampf, ou seja, o anticomunismo também motivou. Claro que há uma importância geopolítica, mas também uma importância ideológica em ter influência da Europa ao seu leste. Foram várias vitórias importantes que a Alemanha conseguiu, mas ela estagnou nos arredores de Moscou e pouco a pouco foi repelida em uma contraofensiva soviética, reforçada pelo fato que o exército alemão acabava não estando preparado para o inverno soviético, para o inverno russo, o famoso inverno russo. O fracasso da Operação Barbarossa, se a batalha da Grã-Bretanha foi um ponto de viragem no fronte ocidental, no fronte oriental o fracasso da Barbarossa foi definitivamente uma viragem na sorte, porque os russos contra-atacaram e, além da percepção ter mudado de que a União Soviética, quando agride a Polônia, acaba sendo, para muitos, tida como um agressor na guerra, essa visão muda, a União Soviética passa a poder se dizer vítima. Por quê? Porque morreram muitos, o esforço dos soviéticos em conter a Alemanha foi muito grande. Morreram, estimam-se, aproximadamente 20 a 24 milhões de soldados e civis soviéticos. Isso fez com que esse número de causalidades e vários outros fatores fizeram com que essa frente oriental, onde acontece a Operação Barbarossa, acabou se tornando lugar de algumas atrocidades terríveis, de baixas quantitativamente impensáveis e de grandes batalhas que influenciariam não só o curso da Segunda Guerra, mas de todo o subsequente século XX. As forças alemãs capturaram milhões de prisioneiros de guerra soviéticos, que acabaram não recebendo as proteções estipuladas pelas convenções de Genebra. Muitos desses soviéticos jamais voltou vivo. A Alemanha deliberadamente matou alguns desses prisioneiros de fome, e isso fez parte de alguns dos crimes de guerra que a Alemanha cometeu. Para boa parte da historiografia militar, a Operação Barbarossa foi a maior operação militar da história da humanidade. Mais homens, tanques, canhões e aeronaves foram comprometidos do que antes em uma única ofensiva. 75% dos militares alemães participaram. Essa invasão abriu essa frente oriental como um teatro de guerra sem precedentes, com um número titânico de aproximadamente 6 milhões de mortos por ano apenas nesse fronte na Guerra Mundial.
Os danos à economia e à paisagem foram enormes para os soviéticos, porque aproximadamente mais de 1.700 cidades e 70 mil vilas foram completamente aniquiladas. Olha aqui um pouquinho do que foi a Operação Barbarossa, que se deu largamente em parte do território polonês, do território belorrusso, do território ucraniano, ok? A ideia de um bloco oriental europeu, de um espaço de influência, de disputa entre a Europa do meio, a Mitteleuropa, e os soviéticos, sem dúvida alguma, se consolidou, se demonstrou importante, e parte dessa destruição acabou criando um vazio político que foi preenchido pela União Soviética quando Stalin garantiu os seus prêmios territoriais e acabou posicionando o Exército Vermelho na Bulgária, ocupando Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia e criando o precedente para a cortina de ferro que seria fundamental para a gente compreender a Guerra Fria. Se a gente tivesse que citar uma grande batalha, foi a batalha que acontece em praticamente todo o ano de 42 e uma parte de 43, que é a Batalha de Stalingrado, que foi uma grande batalha na frente oriental da Segunda Guerra, na qual a Alemanha nazista e seus aliados lutaram contra a União Soviética pelo controle da cidade de Volgogrado. Onde é que fica Volgogrado? Sempre gosto, vocês sabem, de apresentar no mapa. Vamos ver onde é que fica Volgogrado? Deixe-me abrir aqui. O mapinha está aberto. Esse é o mapa da região onde acontece a Operação Barbarossa. Vocês viram? E aqui está a cidade de Volgogrado, perto do rio Volga, também chamada de Stalingrado. Como será Volgogrado? Vamos andar um pouquinho pela orla da cidade. Isso é um pouquinho da cidade de Volgogrado, na Rússia. Olhem só. Estão vendo só? É bem grandinha, não é? Bem grandinha. Fazendo a volta do rio Volva. Ó. Pois bem, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. É frequentemente considerada essa batalha como uma das maiores e mais sangrentas da história da guerra, com 2 milhões de pessoas envolvidas, praticamente 2 milhões, 1 a 2 milhões de feridos, mortos ou capturados, com pesadas perdas infligidas à Wehrmacht alemã e sendo estratégica porque depois da derrota em Stalingrado ou Volgogrado, criou-se o mito da resistência soviética com razão e as forças alemãs nunca mais conseguiram recuperar a sua capacidade de ter a iniciativa do conflito e passaram a ir para as cordas, para a lona do conflito. Na primavera de 42, apesar do fracasso da Operação Barbarossa, os alemães tinham conquistado extensões de território na Ucrânia, na Bielorrússia e nos países bálticos. Hitler acabava confiante que poderia dominar o Exército Vermelho depois do inverno, mas Stalingrado não deixou com que isso acontecesse. É descrito muitas vezes não só como uma grande batalha dentro da guerra, mas como a maior derrota da história do exército alemão, vista como um ponto de viragem na frente oriental, como nós já falamos, e em próprio discurso em 44, Hitler assume inclusive isso. Assume que a batalha de Stalingrado ou Volgogrado foi realmente algo fundamental para se compreender a desgraça em que a Alemanha se meteu, como se não fosse responsabilidade também do Hitler. Um outro teatro de operações absolutamente significativo é o da Guerra no Pacífico, que foi a guerra entre Japão e Estados Unidos, já aventada desde a década de 20, com tensões que começaram com a invasão da Manchúria. Onde fica a Manchúria? Vamos ver? Onde fica no planeta Terra a região da Manchúria? Aqui está o planeta Terra, não é verdade? Isso aqui é a Ásia, estão vendo? Aqui está o Japão. E essa é a região da Manchúria.
essa região aqui, olha, que fica a leste da Mongólia, próximo da Península Coreana, logo, logo, logo ao norte de Pequim, ok? Então, essa regiãozinha aqui é a região da Manchúria. Muito bem. Vamos para cá. Durante a próxima década, obviamente, respectivamente a década de 20, a década de 30, o Japão continua a se expandir para a China, criando uma guerra total, bastante agressiva, dessa rivalidade sino-japonesa, que fez com que os eventos contra a China acabassem reportando para a comunidade internacional um comportamento excessivamente agressivo dos japoneses na região do Extremo Oriente. E, além disso, os ataques japoneses aos navios americanos, ao incidente de Alisson e ao massacre de Nanquim, acabaram fazendo com que o Ocidente entendesse que era importante agir contra os japoneses, principalmente fornecendo condições para a China combater, mas também engajando-se. Em 41, os Estados Unidos cessaram exportações de petróleo para o Japão, especialmente quando a França cai, a Indochina francesa. Qual é a região da Indochina francesa? Será que a gente sabe disso? São termos que não se usam mais, não é verdade? A Indochina francesa é uma região colonial francesa que ficava no Sudeste Asiático, tá? Então, basicamente, o que hoje são os territórios, tá, do Vietnã e do Camboja. Onde que fica o Vietnã e o Camboja no mapa? Vamos voltar para o mapa. Aqui estão Vietnã e Camboja. Ou talvez Laos, Vietnã e Camboja, mais precisamente. O Vietnã é esse país costeiro aqui, que vai de Hanoi a Ho Chi Minh. O Laos e a parte sul, Camboja. Todos eles formam uma coifa em torno da Tailândia. E a China, evidentemente, aqui ao sul. Nesse mar da China meridional. Esses três países formavam as possessões francesas. Então, os japoneses atacam essa região da Indochina em função do colapso francês na guerra. Isso fez, inclusive, com que os franceses prosseguissem, avançassem ainda mais buscando petróleo nas Índias Orientais holandesas. Mais uma vez, onde é que ficam as Índias Orientais holandesas? Será que vocês conseguem imaginar? Onde ficaria? Quais eram os países que restaram da descolonização das Índias holandesas? É um dos países mais importantes do mundo em desenvolvimento. Vocês conseguem chutar? É muito fácil. É a Indonésia. Vamos ver a Indonésia no mapa também? Está a Indonésia. Ó. Facilito já com a busca. Onde é que fica a Indonésia aqui no mapa? Será que vocês sabem? Aqui está a Indonésia, a maior nação insular do mundo. Essas ilhas todinhas, aqui, ó, Bandung, onde acontece a conferência, Jacarta, certo? Essa região que eram as Índias orientais, holandesas, tá? Muito próximas de Papua Nova Guiné, muito próximas da Austrália, muito próximas da Malásia, de Singapura, e dessa região onde ficava a Indochina francesa, ok? Muito bem. Então, os japoneses foram confrontados com essa imposição que o Roosevelt fez para que parasse a sua agressão, essa agressão que tinha um objetivo estratégico muito importante para os japoneses, e os japoneses acabaram não cedendo nesse sentido, inclusive atuando numa inflexão do conflito que puxou os americanos decisivamente para a Segunda Guerra, que foi o ataque japonês a Pearl Harbor. Todos vocês devem conhecer, em função do filme, em função das imagens, que era importante para os japoneses por conta de vários objetivos principais. Primeiro, destruir as unidades de frota americana, evitando que a frota do Pacífico interferisse na conquista das Índias Orientais e pudesse fazer com que o Japão estabelecesse sua esfera de co-prosperidade do Sudeste Asiático com mais tranquilidade, sem intromissão americana, que tinha muito interesse estratégico de fato na região. Em segundo lugar, havia uma expectativa do Japão, atrasando os americanos, ganhar tempo para consolidar sua posição e aumentar a força naval antes
que a construção naval autorizada pela Lei Vinson-Walsh, de 40, apagasse qualquer chance de vitória. E, em terceiro lugar, para o ataque de Pearl Harbor era um golpe de força na capacidade americana, atacando principalmente não só a frota, mas navios de guerra específicos, que eram prestigiosos de qualquer marinha da época, e abalando, é claro, o moral americano, fazendo com que os americanos se assustassem com a hipótese, inclusive, dos japoneses avançarem na direção de uma ofensiva, quem sabe, contra o litoral pacífico, o litoral do oeste americano. Ok? A operação japonesa conhecida como esse ataque anterior a Pearl Harbor deve ser observada também. Algumas batalhas nessa Guerra do Pacífico são tão importantes quanto Pearl Harbor. Uma delas é a Batalha de Midway, que buscou eliminar os Estados Unidos como uma potência no Pacífico, para dar carta branca para os japoneses e estabelecer essa esfera de coprosperidade do Grande Leste Asiático. Os japoneses esperavam que uma outra derrota desmoralizante forçaria os Estados Unidos a capitular, e assim realmente sedimentar o domínio japonês. Eles buscaram atrair porta-aviões americanos para uma armadilha e ocupar Midway, como uma espécie de estratégia de barreira. Onde é que fica Midway? Será que a gente sabe? Essa eu vou confessar. Eu sei. Vamos ver se a gente acha Midway no Pacífico. Será que eu acho? Tcharam. Achei. Olha onde é que fica Midway. Midway fica bem aqui, olha, nesse atol. Nesse lugar que parece paradisíaco. Olha aqui, o atol de Midway. Vamos ver se é bonito? Pô, é bonito pra chuchu, hein? Como é que os caras vão para lá fazer guerra? Pelo amor de Deus. Vamos em frente. Essa operação foi preparatória também para os novos ataques contra Fiji, Samoa e o próprio Havaí. Foi uma batalha naval decisiva, uma das mais notáveis na história das guerras navais, porque entre 4 e 7 de junho de 42, a Marinha dos Estados Unidos, comandada por Nimitz, Fletcher e Spruance, derrotou decisivamente uma frota da Marinha japonesa, com os almirantes Yamamoto, Nagumo e Kondo, perto desse atol de Midway, infligindo danos, uma espécie de contra-ataque americano com relação a Pearl Harbor. E por fim, além da Batalha de Midway, junto com ela a campanha de Guadalcanal. Onde é que fica Guadalcanal? É outra dessas perguntas que a gente deve fazer. Vamos achar aqui no mapinha. Onde fica Guadalcanal no meio deste fuzuê chamado Oceano Pacífico? Esse imenso Oceano Pacífico. Aqui é o Havaí, né? Vocês estão vendo, bem no meio. Aqui estão as Ilhas Marshall, Kiribati, Micronésia, Tuvalu, Tokelau. E aqui está justamente as Ilhas Salomão, onde acontece a Batalha de Guadalcanal. Certo? A gente jogar aqui na pesquisa, Guadalcanal. Ó, pimba. Essa grande ilha. Ok? Vamos lá, vamos voltar. Guadalcanal foi uma batalha que aconteceu entre agosto de 42 e fevereiro de 43, uma grande ofensiva terrestre das forças aliadas contra o Japão, marcando uma transição decisiva no teatro de operações do Pacífico, né? Levando a operações que tomaram Nova Guiné, as campanhas do Pacífico Central, que eventualmente chegaram a resultar na rendição do Japão e no fim da Segunda Guerra. Até esse ponto, os aliados estavam na defensiva no Pacífico, mas com Midway e Guadalcanal, acabou-se criando uma oportunidade para realmente tomar a iniciativa da guerra no Japão, do Japão. Após a vitória em Midway, os Estados Unidos conseguiram estabelecer essa paridade naval e com o Guadalcanal conseguiram tomar a iniciativa estratégica de forma permanente. Ela encerrou essa batalha, praticamente todas as tentativas de expansão japonesa, e colocou os aliados em uma posição de supremacia. Então, se os japoneses atacaram em Pearl Harbor e houve um nivelamento de forças com a vitória em Midway, a vitória em Guadalcanal foi super importante para a rendição japonesa acontecer. Pode-se argumentar que essa vitória dos aliados acabou sendo realmente passo para a ocupação das ilhas japonesas mais à frente. Essa campanha custou muito caro estrategicamente ao Japão, em perdas materiais também. Aproximadamente 25 milhões de tropas terrestres morreram durante a campanha. 3/4 das mortes foram por conta de assuntos não relacionados ao combate, como fome e doenças tropicais, uma
que sempre é muito dramático em conflitos quando envolve-se lugares de território tropical. A drenagem de recursos, a tomada de recursos influiu diretamente, porque o Japão gastou muito dinheiro para atingir esses objetivos e acabou perdendo o controle não só dessas ilhas Salomão do Sul, mas acabou conseguindo, ainda por cima, perder o controle do isolamento para a Austrália, o que facilitou a logística dos aliados para agredir o Japão. Um outro teatro de operações, já vimos Pacífico, já vimos, olha, tudo que nós vimos. Nós vimos o Fronte Oriental, a Batalha do Atlântico, nós vimos a Guerra no Pacífico, agora a gente vai ver a Guerra no Norte da África, que ocorreu entre 10 de junho de 40 e maio de 43, com campanhas travadas na Líbia e no Egito, na chamada Guerra do Deserto, e no Marrocos e na Argélia, além da Tunísia. Então, vamos ao bom e velho mapinha, para a gente ver onde é que foi que essa pancada comeu. Ela aconteceu, lembra o que falaram? Olha só aqui, hein? Os slides falaram para a gente que era Líbia, Egito, Marrocos, Argélia e Tunísia. Isso coincide com o Maghreb, com essa região do sul mediterrâneo. Aqui está o Marrocos, aqui está a Grande Argélia, a Grande Líbia, Egito e a Tunísia, ok? Super muito próximos do sul da Europa, ok? Muito bem. Isso aqui é o chamado Maghreb, o norte da África. A campanha travada entre aliados e potências do eixo, que tinham interesses coloniais na África desde o final do século XIX. O esforço de guerra aliado foi dominado pela comunidade britânica e por exilados europeus em lugares onde alemães tinham ocupado. Os Estados Unidos acabaram entrando na guerra e dando assistência militar direta e participando, assim, dessas campanhas. Foram várias batalhas de gangorra, de controle para um lado, controle do outro na Líbia, no Egito, com um clímax na batalha de Al-Alamein, em 42, quando as forças da Commonwealth, sob o comando do tenente-general Bernard Montgomery, uma lenda de guerra, entregaram uma derrota decisiva ao eixo de presente e empurraram de volta para a Tunísia, até que empurraram de volta para a Itália. Com o desembarque da Operação Tocha Aliada no noroeste da África, em 42, e batalhas também que acabaram se misturando com as forças, as batalhas contra a França de Vichy, os aliados acabaram fazendo com que as forças do eixo que se localizavam na Tunísia tivessem de se render. Ok? Muito bem. Com a vitória dos aliados e a campanha no norte da África, estava montado o cenário para o início de uma campanha na Itália, e a invasão da Sicília ocorre pouco tempo depois, com quase 400 mil soldados do eixo aliados sendo perdidos, feridos ou mortos com a campanha militar ou até mesmo por doenças no norte da África. Um outro teatro de operações, talvez para a gente já caminhar aqui para a conclusão da sessão, foi o Teatro de Operações das Américas. A história da América Latina durante a Segunda Guerra é importante por quê? Porque as significativas mudanças econômicas, em primeiro lugar, decorrentes da guerra, influenciaram em muito o desenvolvimento da região. A guerra causou um certo medo na região, porque boa parte da economia, afinal de contas, era dependente de investimento europeu, mas, por outro lado, as relações com os Estados Unidos, que acabou assumindo boa parte da responsabilidade, não só pela proteção, mas como pelo desenvolvimento da região, acabou se intensificando. O Brasil, de todos os países latino-americanos, foi o único a enviar tropas para o teatro europeu, sendo importante no fornecimento de bases aéreas no Nordeste brasileiro, pela sua localização estratégica. É claro que o Panamá era importante do ponto de vista estratégico por conta do Canal do Panamá para a conexão entre Atlântico e Pacífico, mas o Brasil também teve importância por ser o ponto das Américas mais próximo da África. Ok? O Brasil tentou permanecer neutro, como a gente já conhece na história do Brasil contemporâneo, mas a crescente cooperação com os aliados levou o governo brasileiro a anunciar na Conferência Pan-Americana do Rio de 42 a sua decisão de romper relações com a Alemanha, Japão e Itália e entrar na guerra. Isso, em larga medida, foi impulsionado por conta de vários naufrágios, de vários ataques de submarinos alemães contra navios mercantes brasileiros. Só em agosto de 42, o famoso U-507 sozinho afundou mais de 5 navios brasileiros em 2 dias, causando mais de 500, quase 600 mortes. Então é nesse contexto que o Brasil, durante o governo, nesse caso aqui ainda durante o governo Vargas, depois no finalzinho da guerra com o governo Dutra, forma a Força Expedicionária Brasileira, que era formada por cerca de 25 mil homens do Exército da Força Aérea para lutar ao lado dos aliados no Teatro Mediterrâneo. Então a FEB lutou na Itália, e foi importante sim. Não foi só, como muita gente diz,
para fazer número, teve um papel fundamental, com uma perda significativa de homens para o Brasil, de mais de 948 mortos brasileiros no teatro de operações europeu. Aqui está um mapinha para a gente dar uma olhada, olha só, sobre como a Kriegsmarine promoveu vários ataques. Esses pontinhos amarelos são pontinhos de navios brasileiros afundados. Notem que aqui pertinho do Amapá, no norte, logo acima de Belém, nós tivemos 2 submarinos afundados, tá? Mas nós tivemos também muitos navios brasileiros afundados. Com isso, pessoal, a gente conclui esse momento em que a gente buscou apresentar para vocês alguns dos principais teatros de operação da guerra e mostrar, através dessas batalhas, a magnitude da guerra mundial. Porque a Segunda Guerra ela teve campos de combate, ela teve teatros operacionais, tanto do ponto de vista aéreo, quanto do ponto de vista naval, quanto do ponto de vista terrestre, extremamente significativos. E é parte dessa intensidade militar que fez a Segunda Guerra ser também tão notável. Tudo bem, pessoal? É isso por agora. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela presença. Um abraço grande e tchau, tchau.